Há 8 estratégias para se defender da cegueira ética no âmbito pessoal. São elas: reconhecimento da vulnerabilidade, conhecimento dos valores, consciência de que conflitos éticos são inevitáveis, adoção de métodos para colocar os valores em prática, preparação para objeções de terceiros, libertar-se do medo, imaginação moral e músculo moral. Reconhecer a vulnerabilidade é compreender que o ser humano é falível e que o poder e a autoconfiança são fatores que devem ser vistos como preocupação adicional, pois tendem a ser aplicadas sobre os outros e não a si mesmos. É fundamental reconhecer os próprios valores e desenvolvê-los juntamente com princípios que formam a bússola moral, a fim de perceber questões que norteiam a si mesmos ou aos outros, como até que ponto são honestas, por quanto tempo e qual é o preço de cada um. Muitas das vezes a questão ética está em saber até quando as pessoas resistem e abrem mão da sua integridade. É necessário compreender que conflitos éticos são inevitáveis e que fazem parte do ambiente profissional, que todos têm direito de escolha e que refletir acerca das questões éticas ajudará a se antecipar sobre esses problemas, reagindo de forma menos emotiva irá responder a essas situações do melhor jeito possível. Há diversos métodos para colocar os valores em prática, uma delas é o GVV, dando voz aos valores, que apresenta táticas para dilemas éticos, por exemplo, fazer uma autoavaliação do seu perfil, refletir os valores facilitadores e dificultadores, demonstrar as decisões acerca dos valores, argumentar seu ponto de vista e possuir uma reserva financeira. Além disso, antecipar-se às críticas possuindo uma resposta ao que foi proposto para mostrar que é possível fazer o certo e persuadindo outras pessoas, é uma das estratégias de defesa da cegueira ética do âmbito pessoal. Para se libertar do medo, deve-se criar ilhas de reflexão para desenvolver capacidade de autoavaliação, pois ao agir por impulso gera uma desonestidade no que diz respeito ao interesse próprio. Uma das formas de reflexão aliada ao combate da cegueira ética é a de desenvolver a atenção plena, conhecida como mindfulness, ou a de se manter atento e aberto, além de participar dos cursos de liderança. A imaginação moral é a capacidade que o indivíduo possui de encontrar formas de resolver dilemas éticos e ao mesmo tempo ter sucesso profissional. Há algumas maneiras de se desenvolver a imaginação moral, seja através de questionamentos ou de pensar em soluções para tais questões éticas. Assim como a imaginação moral, existe também a coragem moral que pode ser comparada ao músculo moral. Como o próprio nome diz, a prática diária de se fazer a coisa certa diante de dilemas éticos eleva a coragem moral, de forma similar ao fortalecimento muscular. Com base nessa analogia, o autor reforça que a falta de prática dessas questões morais levam ao enfraquecimento dessa virtude com o passar do tempo. Jim Selly aborda alguns métodos que podem ser feitos de forma individual e diariamente a fim de evitar a cegueira ética e ajudar no processo de decisão quando colocados em situações moralmente questionáveis no ambiente empresarial. A cultura ética é uma parcela da cultura organizacional que diz respeito ao comportamento ético nas empresas. É uma vantagem a longo prazo pois agrega valor às entidades. A fim de adquirir essa cultura no ambiente de trabalho, há 5 iniciativas que devem ser priorizadas, sendo elas: segurança psicológica, pensamento divergente, confiança, responsabilizar pessoas e promover discussões acerca dos dilemas éticos. Para se obter uma cultura saudável dentro das organizações, a primeira iniciativa é a de desenvolver um ambiente com segurança psicológica, pois quando há a presença do medo, os ambientes se tornam propensos à cegueira ética. Um local com segurança psicológica no qual as pessoas se sintam livres para argumentar e criticar sem sofrer retaliações, aumenta o nível de produtividade e inovação. Aliada a esse fator, existe uma tolerância zero ao desrespeito e intimidação no ambiente de trabalho. O autor aborda que desenvolver um pensamento divergente nas organizações é essencial, pois as pessoas passam a contribuir com informações novas através de perspectivas diferentes para a cultura da empresa. A impossibilidade de se ter visões diferentes é também uma das problemáticas da cegueira ética. Os métodos que há para que o pensamento divergente seja promovido é através da diversidade de pessoas que atuam nos processos decisórios, tanto cultural, de gênero ou geracional, pessoas com perfis psicológicos diferentes, tempo de fala em reuniões divididas de forma justa e adoção de inovadoras técnicas decisórias a fim de incentivar o pensamento divergente.
Vale ressaltar que essas técnicas são para ajudar as pessoas a criticarem sem desrespeitar ou desmerecer os subordinados. A fim de promover melhores comportamentos éticos, outro elemento importante é reforçar a confiança entre as pessoas, tendo em vista que a desconfiança aumenta a chance de comportamentos antiéticos em um ambiente empresarial. A confiança gera como consequência trabalhadores comprometidos com a organização e reflexivos quanto aos seus atos. Sendo tratadas de forma respeitosa, gera nelas um comportamento mais responsável no qual são motivados a obterem sucesso ao longo prazo dentro da empresa. A empresa precisa construir uma cultura de não silêncio com seus funcionários, para que não ocorra problemas no futuro com a omissão de informação pelos funcionários. Muitas vezes é pensado que omitir uma informação não é antiético, porém a omissão de uma informação pode trazer problemas futuros para dentro da empresa, tanto para o financeiro da empresa como para o convívio dos colaboradores. Por conta disso, possíveis omissões de informações devem ser direcionadas às pessoas que omitiram a informação, para que elas sejam responsabilizadas e acabe com uma possível cultura do silêncio. O diálogo aberto sobre ética é essencial para melhorar o comportamento ético nas organizações. Permitir que as pessoas discutam livremente os dilemas éticos enfrentados no dia a dia e suas consequências é crucial. No entanto, muitas empresas desencorajam essas discussões, o que pode ser prejudicial. É importante abordar situações concretas e fornecer orientações claras sobre como agir. Destacar exemplos positivos também é fundamental, pois demonstra que há espaço para comportamentos éticos na organização. Quanto mais espaço houver para discutir questões éticas, mais as pessoas aprenderão e melhor será sua conduta. Possui nas empresas sistemas formais e informais que podem gerar uma dicotomia entre os sistemas de valores nas empresas. Enquanto o sistema formal é composto por documentos e procedimentos oficiais, o sistema informal é representado pela cultura da organização. Nos escândalos de governança, como na Operação Lava Jato, a cultura informal muitas vezes diverge dos valores explícitos. Um livro analisando o comportamento dos bancos após a crise de 2008, revelou que as mudanças regulatórias tiveram pouco impacto na cultura financeira, onde a moralidade é frequentemente subjugada ao lucro. Outro estudo identificou 3 características comuns em empresas propensas à corrupção: obsessão pelo crescimento, ambiente de insegurança e metas irrealistas. Esses elementos alimentam uma cultura onde a integridade é facilmente desconsiderada em prol do sucesso imediato. Pode-se concluir que o problema de corrupção e fraude não reside apenas na reformulação de documentos, mas na reestruturação dos processos e do sistema informal de valores da organização. Para alcançar elevados padrões éticos, é essencial que a empresa tenha normas formais e informais alinhadas, promovendo a responsabilidade pessoal e a capacidade de refletir sobre as consequências das decisões. Tanto a gestão quanto o conselho de administração desempenham papéis importantes na construção de uma cultura ética e na promoção de um ambiente de trabalho justo e íntegro. De forma análoga ao assunto abordado anteriormente, este teve por finalidade mostrar estratégias para desenvolver um bom julgamento ético dentro das organizações, promovendo e estabelecendo uma cultura saudável. Para estabelecer um ambiente organizacional saudável e prevenir a cegueira ética, é imprescindível que os líderes coloquem a integridade em alta consideração. Embora sejam influenciados pelo ambiente ao seu redor, os líderes têm o papel principal na determinação dos comportamentos difundidos dentro das organizações. Uma empresa não pode ser verdadeiramente ética se seus líderes se concentrarem exclusivamente nos resultados financeiros. Por outro lado, a cegueira ética dificilmente se manifestará em um ambiente onde os líderes demonstram conduta íntegra. O papel das lideranças é criar um ambiente que promova comportamentos desejáveis, não apenas monitorar para evitar ações corruptas. Eles devem criar condições para que todos os funcionários desenvolvam seu potencial humano e desempenhem bem suas funções. Como disse Muel Captain, o papel do líder é semelhante ao de um agricultor. Algumas frutas podres podem aparecer, mas o objetivo é criar um solo fértil para que a maioria das frutas atinja a máxima qualidade. Os líderes devem combinar a abordagem tradicional de regras e controles, que busca identificar comportamentos corruptos, com a criação de um contexto saudável que ative a consciência das pessoas.
Ambas as abordagens são importantes, mas é crucial não dar peso excessivo à primeira. Em empresas com problemas de governança, a mudança cultural requer uma ampla reformulação. Isso é necessário para permitir a ascensão de líderes com uma mentalidade completamente nova. O exemplo tem uma importância notória. Os líderes promovem comportamentos éticos nas organizações principalmente pelo exemplo que dão. Suas atitudes são constantemente observadas. O tom que vem do topo é crucial para a integridade da organização. Ele influencia como os líderes reagem a dilemas éticos e a notícias ruins. Estudos mostram que ter modelos morais faz diferença no comportamento dos funcionários. Uma pesquisa com 659 funcionários e 217 gerentes revelou que executivos que tiveram bons exemplos são vistos como mais éticos. A influência desses modelos varia com a idade. Para gestores jovens, os exemplos na infância são importantes. Para os mais velhos, mentores de carreira têm maior impacto. Líderes exemplares criam um efeito cascata positivo, desenvolvendo outras lideranças virtuosas. Líderes devem acreditar genuinamente no valor da ética e agir de acordo. A percepção de hipocrisia moral pelos subordinados impede comportamentos íntegros. Pesquisas indicam que atitudes antiéticas dos líderes são mais rapidamente copiadas que as éticas. Experimentos mostram que atitudes antiéticas dos superiores reduzem a punição para subordinados que as imitam, criando uma espiral perigosa de violações éticas. Ser um exemplo moral é desafiador para líderes. O poder pode reduzir a empatia e aumentar a hipocrisia moral. O poder também eleva as tentações e pressões para agir antieticamente. O estresse crônico decorrente do poder também afeta a ética. Primeira recomendação: enviar sinais claros, nunca ambíguos, sobre o comportamento esperado de cada um. É necessário deixar claro as regras dentro da empresa, como devemos nos comportar e agir. Líderes devem evitar enviar mensagens contraditórias, como siga o código de conduta, mas consiga esse contrato a qualquer custo. Essas mensagens ambíguas são antiéticas e podem levar a problemas legais. Líderes são corresponsáveis pelas ações de seus subordinados. Delegar decisões problemáticas ou pressionar por resultados financeiros sem ética é inaceitável. Líderes devem ser responsabilizados legal e moralmente por isso e precisam reforçar a autonomia dos empregados, deixando claro que cada um é responsável por seus atos. Isso ajuda a evitar a cegueira ética. É crucial que as pessoas nunca sintam que precisam escolher entre integridade e sucesso na organização. Segunda recomendação: permitir às pessoas serem elas mesmas no ambiente de trabalho. Um ambiente saudável onde é estimulado a autenticidade do indivíduo, traz muitos benefícios no ambiente de trabalho. Podemos citar alguns, como maior engajamento, inovação e produtividade. Na ética, quando uma pessoa tem a liberdade de ser ela mesma, ele fica menos propício a ceder a influências de grupos que tenham atitudes antiéticas. Os líderes devem fomentar ativamente o sentimento de autenticidade, permitindo que as pessoas mostrem não apenas seu lado racional, mas também seu lado intuitivo, emotivo e espiritual. Terceira recomendação: assegurar comunicação e diálogo constante sobre o tema da cegueira ética. Sempre que somos questionados sobre algum dilema ético, pensamos que somos imunes sobre essas questões. Mas ao passarmos por alguma situação que nos coloque em algum dilema, podemos acabar por ceder. Líderes devem conscientizar sobre a cegueira ética e os fatores organizacionais que podem levar pessoas comuns a agir de maneira antiética ou ilegal, reforçando que todos estão sujeitos a tomar decisões contrárias aos seus valores. É crucial realizar eventos periódicos para comunicar e reforçar os valores e princípios da organização, com a participação ativa dos principais líderes, incluindo o diretor-presidente. Quarta recomendação: avaliar periodicamente o sistema informal de valores da organização. A liderança da empresa precisa tomar medidas para que seus colaboradores não estejam sujeitos a dilemas antiéticos, por isso eles devem estar informados sobre as culturas informais da empresa. Para isso eles precisam utilizar abordagens não agressivas na comunicação onde não exerça pressão e autoritarismo. Quinta recomendação:
avaliar periodicamente o nível de convergência, ou coerência, entre os sistemas formal e informal de valores por meio de pesquisas anônimas com os funcionários. Com o passar do tempo, o ambiente de trabalho pode ir se tornando um pouco informal, assim indo contra as regras pré-estabelecidas pela empresa. Alguns questionamentos precisam ser feitos para que o ambiente continue saudável. São eles: sinto-me seguro e confortável para expressar meus pontos de vista, mesmo quando são diferentes dos meus superiores? Os líderes da minha organização lideram eticamente pelo exemplo? Na minha organização, tão importante quanto atingir a meta é alcançá-la eticamente e dentro das normas estabelecidas? Sexta recomendação: reforçar a importância da ética no processo de seleção de pessoas. Para que a ética se torne algo importante dentro da empresa, novos funcionários devem ser avaliados não só pelos seus resultados e pelos seus comportamentos éticos. Podemos usar um método de avaliação para novos colaborados pelo método de David Kremer, onde ele determina alguns parâmetros para avaliar um novo colaborador. Sétima recomendação: recompensar os que exibem boa conduta ética e aplicar punições efetivas aos infratores. Para que uma organização consiga aplicar punições a mal condutas de seus funcionários, é necessário seguir alguns preceitos onde o bom exemplo seja disseminado dentro da empresa e que a punição cause um efeito positivo dentro da empresa. As punições aplicadas não podem distinguir cargo e precisam ser proporcionais aos erros cometidos. Quando os colaborados acabar por cometer um ato antiético, é preciso puni-lo. Caso esse comportamento tenha sido com algum cliente ou stakeholders, a punição também deve ocorrer. Oitava recomendação: assegurar que todas as pessoas e órgãos reflitam sobre as implicações éticas de suas decisões. Além disso, os líderes devem evitar criar um ambiente de pressão constante e incentivar momentos de reflexão antes das decisões, permitindo que as pessoas ponderem sobre as implicações éticas de suas ações. Nona recomendação: ampliar a perspectiva das pessoas sobre sua atuação como executivos. O julgamento ético é influenciado pelo enfoque que damos à realidade, e as lideranças têm o papel de ampliar a perspectiva das pessoas em relação à sua atuação profissional. É crucial que cada membro da organização entenda que seu papel vai além de simplesmente gerar lucro, devendo contribuir para a sociedade de forma ética. Ampliar a visão dos gestores para além das fronteiras da empresa ajuda a evitar a criação de uma realidade isolada e singular, reduzindo a probabilidade de cegueira ética. Além disso, é fundamental lembrar aos executivos que são responsáveis perante todos os stakeholders, não apenas os acionistas, e que o papel da empresa na sociedade moderna vai além do lucro, exigindo uma contribuição positiva para o bem-estar social.